E aí, beleza? O vídeo de hoje é sobre a história do Atlético de Madrid. É o segundo vídeo que eu trago desse formato aqui para o canal. O primeiro eu vou colocar aqui no card e aqui embaixo na descrição deste vídeo. Ainda procurando o melhor formato para esse tipo de vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. O Atlético de Madrid nasceu como filial do Atlético de Bilbao em 26 de abril de 1903. Os uniformes dos dois times eram azul e branco. A troca aconteceu em 1911, quando um dos enviados dos Athletics não conseguiu encontrar o uniforme do Black Bar da Inglaterra, então preferiu comprar no Sunderland, que era branco e vermelho e calções preto. O Atlético de Madrid continuou com a cor azul nesse momento e o Atlético Bilbao adotou novas cores. Em seguida ganharam o apelido de Rojiblancos, como a maior parte da torcida do Atlético de Madrid era da classe operária e trabalhava na fábrica de colchões, receberam a alcunha de colchoneiros. O primeiro estádio do Atlético de Madrid foi o Honda de Valencas. Em 1921 se tornou independente do Bilbao. Em 1923 o time se mudou para o Estádio Metropolitano de Madrid. Na década de 20 ganhou 3 campeonatos centro-espanhóis e foi vice-campeão em 1926 da Copa do Rei. Com excelente desempenho, foi convidado para participar da primeira edição do Campeonato Espanhol de 1928-1929. Rebaixado em 1930. Só que nesse período viu seu rival, o Madrid, que perdeu o primeiro nome real, ser bicampeão espanhol em 1932 e 1933. Ganhou a Copa do Rei. Voltou elite em 1934. Foi rebaixado novamente em 1936. Semana depois, estourou a Guerra Civil Espanhola. Conseguiu um convite para disputar a primeira divisão espanhola na temporada 1939-1940, se fundando a Aeronáutica, assim ficando como Atlético Aviación de Madrid, no lugar do Real Oviedo, que foi destruído com a guerra. Deu certo, foi bicampeão espanhol nas temporadas 1934-40 e 1940-41, sob o comando do técnico Ricardo Zamora, estrela do Real na década passada. Com o fim da guerra, o presidente da Espanha proibiu qualquer língua que não fosse o castelhano, e o nome sofreu alteração para Atlético Aviación de Madrid. Com o fim da parceria com as forças aéreas, em 1947, sofreu a última mudança do nome, passou a se chamar Clube Atlético de Madrid. Também em 1947, o Atlético fez sua maior goleada no Real Madrid, 5-0. Com 9 anos de jejum, voltou a vencer o Campeonato Espanhol em 1950 e 1951, se tornando o segundo time com mais títulos espanhóis, 4, ao lado do Barcelona e 1 a menos que o Atlético de Bilbao. Conquistou a Copa do Rei em 1961 e 1965, em cima do Real Madrid. O título de 61 credenciou a disputar a Recopa Europeia, ganhando seu primeiro título continental. Em 1966, o Atlético parou o Real ganhando o Campeonato Espanhol e ganhando vaga para a disputa da Copa dos Campeões, sendo eliminado na segunda fase. Ainda em 66, teve mais uma mudança de estádio, indo para o Vicente Calderón, nome dado ao presidente da época. Com o Barcelona em crise, o Atlético voltou a ser o principal rival do Real. Em 70, com o sexto título do Campeonato Espanhol, foi eliminado nas semifinais da Copa dos Campeões para o Ajax, futuro campeão. Com o 15º título espanhol do Real, o Atlético respondeu no ano seguinte com seu 7º título, ficando atrás do Barcelona. Em 74, disputou a final da Copa dos Campeões contra o Bayern. O primeiro jogo foi 1-1 na prorrogação. Como no regulamento não tinha pênaltis, foi marcado um jogo extra. Aí perdeu por 4-0 para o Bayern. Com a desistência do Bayern de disputar o Mundial de Clubes, a vaga foi para o Atlético, que perdeu o primeiro jogo por 1-0 para o Independiente, na Argentina.
Na volta venceu por 2-0 com gol de Urureta e do argentino Rubens Ayala. Em 1975, contratou dois brasileiros presentes na Copa de 74, Levinha e Luiz Pereira. Em 1977, ganhou seu oitavo título espanhol. Na Copa dos Campeões, foi eliminado nas quartas de finais para o Brugge. Em 79, contratou outro brasileiro. Após a Copa do Mundo, disse que ficou 3 anos no clube e se tornou, junto com Falcão, na época, na Roma, o primeiro brasileiro convocado à Copa sem estar no Brasil. Em toda a década de 80, ganhou a Copa do Rei de 85 e uma Supercopa da Espanha. Disputou a Recopa, perdeu na final para o Dinamo Kiev. Contratou Futre, campeão na temporada anterior com Porto da Copa dos Campeões. Voltou a disputar as primeiras posições com a contratação de Schuster, que estava no Real. Na primeira temporada, foi vice-campeão espanhol à frente do Real e atrás do Barcelona, que foi campeão em 91. No mesmo ano, o Atlético ganhou a Copa do Rei por 1-0 sobre Mallorca. Em 1992, conquistou o bicampeonato da Copa do Rei ao bater o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 2-0. 2 gols do Schuster, ex-jogador do Real. O gol de falta é lembrado até hoje pela torcida. Em crise administrativa, as estrelas do time saem. Terminou a temporada 1993-1994 em 12º e a temporada 1994-1995 em 16º. Em 1996, aproveitou a crise que vivia o Real Madrid, Barcelona e o Desportivo La Coruña, que vinha em ascensão na época, e conquistou um doblete, conquistando o título do campeonato espanhol após 19 anos e o título da Copa do Rei. Em 1997, foi eliminado nas quartas de finais na Liga dos Campeões pro Ajax. Em crise novamente, por investigações na gestão do ex-presidente Gil, na época ele era prefeito de Marbella, e o patrocínio do município ao time, o Atlético Madrid foi rebaixado em 2000. O Atlético foi rebaixado em 2000 após 64 anos do último, voltando ao início da história, que tinha sido em 1936. Aproveitando o momento, o Real contratou Santiago Solari, que jogava no Atlético, o mesmo que foi demitido no comando do Real para a volta de Zidane. O Atlético contratou Salva, o artilheiro da Liga na temporada passada. O time terminou em quarto e não conseguiu o acesso, perdeu no saldo de gols para o Tenerife. Subiu no ano seguinte com um elenco sem estrelas sobre intervenção judicial por causa das enormes dívidas. Com a venda do ídolo Fernando Torres, contratou os brasileiros Fernando Euler e Kleber Santana. Forlan e Aveiro conseguiu seu melhor desempenho na década, o 4º lugar do Campeonato Espanhol e a vaga na Liga dos Campeões após 10 anos. Termina a competição invicto, eliminado nas oitavas na temporada seguinte, terminou também em 4º lugar. Na temporada 2009-2010, ganhou a primeira edição da Liga Europa. Bateu o Folha na final. Na temporada 2011-2012, bateu a Matriz e venceu o Atlético Bilbao na final e se tornou bicampeão da Liga Europa. Na temporada seguinte, venceu o Real Madrid no Bernabéu e voltou a ganhar a Copa do Rei com gols brasileiros de Miranda e Diego Costa. O Atlético voltou a vencer após 14 anos do rival. Chegou à final da Liga dos Campeões, perdendo para o Real na final. Em 2015, ganhou a Supercopa da Espanha sobre o Real e na final da Liga dos Campeões, em 2016, voltou a ser derrotado para seu rival, o Real. Em 2017, inaugurou seu novo estádio, o Wanda Metropolitano. Venceu a Liga Europa da temporada 2017-2018, batendo o Olympique de Marseille na final. Em 2018, na Supercopa da Europa, golearam o seu maior rival, o Real, por 4-2, vencendo o Real pela primeira vez em competições europeias. Em 2019 foi eliminado nas oitavas de finais para a Juventus na Liga dos Campeões. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe os comentários, sugestões para as próximas histórias de James. Valeu, até nosso próximo vídeo.